Chegamos ao capítulo 10 do livro de Josué, das chamadas guerras do Senhor. E por que são guerras do Senhor? Porque são guerras do Senhor. Por mais que a leitura, humanamente falando, seja muito absurda, os fatos se nos apresentem muito absurdos, o que também é uma falsidade nossa no século XXI. Porque como a gente ama a guerra, como a gente ama o derramamento de sangue, como a gente ama a carnificina, a gente aprendeu digamos assim, elaborar esse amor por essa violência, por essa agressão, né? Mas a cultura ela é feita em cima ou por meio da agressão, por meio do derramamento de sangue. A gente sublima isso através de jogos eletrônicos, através de finais e finais de semanas de filmes de ação assistidos com muito derramamento de sangue. Então, eu tenho dito que Deus vinha dialogando com essas culturas, mas você tem agora o quê? Um povo evangélico do Brasil amando uma cultura beligerante, né? Contrariando a vontade do doce espírito que nos habita, mas a gente não gosta muito da natureza que a fé nos dá. Por isso que eu já quero começar este capítulo 10 com você, fazendo uma reflexão. Deus, ele nos dota de dons, nos deu muitos dons. Mas, mais do que nos usar por meio desses dons, Deus está revelando o nosso caráter por meio desses dons. Aqui, por exemplo, o povo amava a guerra. Israel também gostava de derramamento de sangue. Só que Deus precisava executar um juízo contra aqueles povos beligerantes, aqueles povos descendentes dos gigantes de antes do dilúvio, aqueles povos com cultura toda contaminada, mesmo que esses dons de executar juízo sobre os povos cananeus viesse acoplado a esse desejo israelita de derramar sangue. Mas você vai ver comigo como que é diferente algo quando se diz no texto que a guerra é do Senhor, em relação à vontade de Israel de derramar sangue, e em relação à nossa vontade de estabelecer uma cultura da beligerância, botando o nome do Senhor como desculpa, né? Então é nesse sentido que eu te convido a meditar rapidamente no capítulo 10 de Josué. E o que acontece no capítulo 10 de Josué? Nós vimos no capítulo 9 que Israel tinha caído numa pegadinha do próprio ser. Os gibeonitas os procuram, e aí eles não consultam ao Senhor, e os gibeonitas então passam a integrar o povo escolhido, digamos assim, né? Aí, vendo o rei de Jerusalém, que até então era chamada de Jebus, de Salém, habitada também pelos gigantes, por aqueles povos que tinham contato com seres estranhos, o rei de Jerusalém vai dizer aos outros reis, né? Há 5 reis na verdade, era o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Jerusalém e Hebron vão entrar muito lá na frente para a história do rei Davi, né? Jerusalém, cidade de paz. Aí esses 5 reis se ajuntam porque falam assim, gente, Gibeão era um povo poderoso, um povo estrategista. E eles transformaram todo o poderio deles na estratégia de se acoplarem ao povo de Israel. Vamos atrás e vamos bater nos gibeonitas. E aí começa-se toda uma intervenção divina, apesar da bobeira que Israel deu, né? Aí a partir disso começa-se toda uma caçada, uma carnificina que vai prosseguindo até chegarmos ao final do capítulo, quando Josué derrota mais 7 reis, de acordo com o texto. Mas, para não ficar cansativo, a gente lê um texto tão grande, que tem aí 43 versículos, vamos pensar algumas coisas aqui, porque o que nos interessa aqui não é filme de ação, não é contar quantos morreram, mas é procurarmos entender o seguinte, o que há de caráter de Deus nesse texto, e o que há de revelação de nós a partir da revelação do caráter de Deus. A primeira coisa que a gente encontra é que, mesmo que a gente tente ajeitar o mal que a gente fez, o caminho do Senhor é para frente. Por quê? Israel fez o mal,
não consultou o Senhor, e aí se viram o tempo de integrar com eles os gibeonitas, porque juraram no nome do Senhor. E aí, é claro, a Bíblia não vai parar por causa disso não, porque Deus é o Deus de toda a graça. Eu só queria que você pensasse isso. Se Deus foi gracioso com esse povo, não considerando o seu pecado de desatenção, e ainda dando a eles vitória para proteger os gibeonitas agora, que viraram um problema para eles, por que você acha que Deus não vai salvar muitos outros que não tiveram a informação e nem a presença dele como este povo teve, como você tem? E Deus tem tolerado os nossos muitos pecados, né? Então, mesmo que a gente tente ajeitar o mal que a gente fez, que foi o que Israel fez, o caminho do Senhor é para frente. Por que o caminho do Senhor é para frente? Não é que ele ignorou o mal que a gente fez, não. É porque Deus tem promessas superiores a cumprir, apesar dos nossos abortos individuais. Olha, Deus não podia parar o que ele tinha prometido a Abraão, Isaac, Jacó, a tantos patriarcas, a Moisés e ao próprio Josué, porque Deus tinha uma história toda a escrever, porque foi por causa dessas histórias aqui que o Evangelho chegou até nós. Então, o caminho dele é para frente por isso, porque ele tem uma história a construir, ele precisava te incluir, ele precisava me incluir. E aí ele deu vitória a Israel naquela proteção aos gibeonitas do seu novo probleminha de estimação. Ele faz isso apesar dos nossos abortos individuais, porque Israel aqui abortou uma coisa. Como Abraão abortou lá atrás, quando ele resolve ter um filho com uma escrava, né? Quando Abraão também resolve acolher Ló. Aí a gente vai acoplando absurdos à coisa linda que Deus nos confia. Gente, isso é muito sério, isso é muito pesado. Mas o caminho do Senhor é para frente porque nós somos peças de uma grande construção histórica que Ele quer fazer para salvar a muitos, 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 muitos. Então o caminho do Senhor é para frente. Daí ele chegar no versículo 8 e falar com Josué. Ele não discutiu a questão dos gibeonitas, ele se calou. Quem quiser entender isso, veja o vídeo anterior. Aí Deus chega no versículo 8 e fala com Josué: não os temas, esses reis que se juntaram contra vocês, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Isso não quer dizer que Deus concorda com o conchavo feito com os gibeonitas. Quer dizer que o caminho com Deus é para frente. Vambora, que a história precisa acontecer, porque vocês precisam ser edificados. Mas é isso. Mais do que nos usar, os dons de Deus servem para denunciar o nosso caráter e anunciar o amor de Deus, e o caminho dele é para frente, apesar do nosso caráter. A segunda coisa que a gente vê no capítulo 10 de Josué é que isso é importante a gente pensar. Já que foi o Senhor quem deu as ordens dessa carnificina que a gente tem lido aqui, para ficar claro para a gente que foi Ele quem deu as ordens, Ele mesmo providencia a forma miraculosa de fazer cumprir essas ordens. Olha só, Deus não deu ordem para o Brasil para entrar em guerra contra ninguém. Deus não deu ordem ao Brasil para organizar milícias para o ídolo que quer que seja. Deus não deu ordem à igreja para vir com esse discurso de ódio e sair amaldiçoando os outros. Deus não deu ordens para nenhuma nação hoje guerrear uns contra as outras. Quando ele vai falar disso, ele fala como um fenômeno humano. Olha, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, de reino contra reino, nação contra nação. Isso são os princípios das dores, mas isso não é ele dando a ordem, isso é ele delatando a natureza humana que gosta disso. Agora, aqui não. Nessa chacina dos cananeus, nesse genocídio dos cananeus, era Deus dando a ordem. E Deus deu a ordem por quê? Porque a ordem de Deus se tratava de salvação desses povos. Os gibeonitas poderiam ser muito mais salvos se eles não tivessem sido protegidos pela cegueira de Israel. Mas a salvação com Deus, com os outros povos, continuou. E aí que a gente pode fazer um contraste entre essas guerras do Senhor e as guerras que a gente idolatra e quer usá-las como se fossem do Senhor, ou a invasão dos portugueses no Brasil com aquele argumento de que Deus nos chamou para sermos países sobre os outros povos. Deus não falou com português nenhum. Ou o destino manifesto dos americanos, de alguns povos europeus que falavam: Deus nos capacitou para ensinarmos esses povos primitivos do hemisfério sul. Deus não deu ordem nenhuma para eles. Agora aqui não, aqui tem ordens do Senhor.
e as ordens do Senhor, é porque elas tinham a ver com salvação, porque eu vou te dizer de novo, de todos os pecados que os homens pecarem, eles alcançarão perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida, nem na vida futura, seja lá o que isso signifique. Foi Jesus quem nos disse isso. Ele falou, olha, quem não blasfemou contra o Espírito Santo tem perdão nessa vida, ou se não for possível, na vida por vir, ou na vida pós-morte, se fica melhor assim. Jesus disse isso, e o que eu posso te dizer é que todos estes povos, tão macabros quanto os israelitas, ou tão macabros quanto os evangélicos atuais do Brasil, que querem ver sangue e transformam isso em cântico, persegui os inimigos, alcancei, os consumi, os atravessei, que uma coisa era alguém dessa época cantando isso, outra coisa é a gente cantando isso. Mostra o nosso desejo de sangue, os nossos seriados, os nossos filmes, os evangélicos achando que Trump, só porque o nome dele não é sonoridade de trombeta, que ele é uma trombeta de Deus, um ser profano daquele, ou um Bolsonaro que está arrasando morais, arrasando vidas, arrasando reputações do Brasil, serem vistos como homens de Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Agora aqui tinha, eu vou te mostrar por que tinha. Porque primeiro é isso, estes povos não blasfemaram contra o Espírito Santo. Então Deus tinha um compromisso de perdoá-los, nem que fosse na vida por vir. Daí a importância deles passarem pelo processo da morte. Não é? Veja, eu te convido, assista ao vídeo que eu estou deixando aí sempre sobre o porquê de Deus ter feito isso. Agora, quem foi Deus? Não temos como negar, olha só para você ver. Primeiramente, característica de que foi Deus que deu a ordem. Primeiro é que ele entra o tempo todo em diálogo com a percepção beligerante daqueles povos. As nossas percepções beligerantes não tem nada a ver com Deus. O Tiago até denuncia isso, né? Vocês amam a contenda, por isso que a oração de vocês não é respondida, porque vocês estão orando para se impor sobre os outros. Agora aqui não. Aqui a percepção beligerante desses povos, né, Deus a utilizou como método de salvação, porque eles não conseguiam entender de outra forma. Ali não tinha televisão, não tinha sublimação de desejos macabros, era a macabrosidade sendo cumprida. E Deus ali no meio, porque Deus não nos fez robôs. O que é Deus nos fazer robôs? Chegar e pensar, ó, transformei vocês, agora vocês são todos da paz. Mas isso não seria salvação. Isso seria a maneira mais sutil e mais perversa de imposição. Isso é hipnose. Olhem para mim e parem de fumar. 1, 2, 3, parou. Deus não faz assim. Quem faz assim é bispo de determinadas igrejas ou Onofres das Silveiras de templos de anjos caídos. Deus não. Deus ele vai dialogando com o ser humano via caminhos humanos. E o caminho humano aqui era que esses povos tinham uma percepção beligerante de derramar sangue. E aí Deus chega para esses povos como pessoas que são, e vamos lá. Olha os versículos 26, ou melhor, versículo 10 do capítulo 10, diz assim: o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança. Aí Deus dialogando com as práticas beligerantes daqueles povos. Foi Deus quem os feriu com grande matança, não foi Israel. Né? Aí depois o versículo 20. Versículo 20 diz assim: tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas. Ou seja, a muito grande matança que Josué praticou foi algo que Deus é quem estava fazendo. E os versículos 26 e 27, o diálogo com a percepção beligerante é que eles pegam aqueles reis todos e penduram-os num madeiro, ficando eles pendentes até a tarde. E eu te convido novamente para assistir o outro vídeo que eu falo dos porquês desse povo ser pendurado no madeiro. Mas eu posso te adiantar aqui que aqueles povos que estavam sendo derrotados, eles só entenderiam que eles foram derrotados se vissem as suas lideranças, eles e os que ficaram vivos, vissem as suas lideranças pendurados no madeiro, sendo que já era uma coisa um pouquinho melhor, porque aqueles povos deixavam pendurado no madeiro até aquilo tudo apodrecer. E a ordem que Deus deu a Israel é:
deixem pendurados no madeiro só até o final da tarde. É o que a gente vai ver nos versículos 26 e 27. Então, a primeira coisa é que Deus está dialogando com a percepção beligerante daqueles povos, né? Segundo sinal de que foi Deus mesmo que estava fazendo isso, é que Deus aumentou a energia física dos israelitas para que eles permanecessem em guerra. Porque, como era um juízo que estava sendo executado, eles tinham que ter muita energia física. E isso só acontece se Deus der a eles uma capacitação. Não tem capacitação de exército, não tem treinamento, não tem nada disso. O que tem é Deus mexendo com os nossos limites físicos para a gente poder sair de determinada situação e fazer cumprir as ordens deles. É o que a gente vê no comecinho do versículo 11, ó, que é eles fugindo. O pessoal fugia, Israel teve energia dada por Deus para ir atrás. Depois do versículo 12 ao 16, que é o episódio onde Josué ele é tomado em profecia e ordena que o sol pare. Mas aí, ó, o sol parou por quase um dia e aquele povo que já vinha guerreando e perseguindo cananeus tiveram mais energia para irem guerreando e fazendo as matanças necessárias para a salvação daqueles povos. E os versículos 16 até o 27, você vai vendo grandes perseguições de outros povos e de outros reinos, mostrando que essa energia física de determinação de ir à guerra, embora em alguns indivíduos isso fosse só uma mistura com o desejo deles de praticar violência, como acontece com muitos militares no país, apesar dos desejos individuais macabros, quem deu a energia física para eles irem até onde eles tinham que ir foi o Senhor, né? Segundo, são as intervenções da natureza. O versículo 11 vai dizer que fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Ou seja, apesar da energia que os israelitas tiveram para perseguir aquele povo e matá-los, porque era a linguagem da guerra que eles entendiam, Deus fez um milagre maior, matou a maioria por meio de chuvas de grandes pedras sobre aqueles povos que estavam querendo matar Israel e Gibeão, o seu bichinho de estimação, digamos assim. A outra interferência, então você vai ver aqui, ó, Deus faz chover chuva de pedra, grandes pedras. A outra interferência que vem de Deus é essa capacidade que a gente transforma em poder da palavra. Não tem nada de poder da palavra aí. É só um homem que, tomado pelo Espírito Santo para perseguir os outros, ele também é tomado em profecia. E qual é a profecia que Josué emite? Sol detente em Gibeão, versículo 12. E tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E aqui está dizendo que isso aconteceu por quase um dia inteiro. Então, não tem nada a ver com o poder da palavra de Josué. Tem a ver com um Josué que, já cheio do Espírito Santo, estava perseguindo os povos. E no meio daquele entumecimento físico para executar as ordens do Senhor, ele é tomado pela palavra da sabedoria, pela palavra do conhecimento, e emite uma palavra, e Deus interfere na natureza, porque tudo se move nele. Especificamente essas situações particulares, digamos assim. E é claro, tem a percepção dele, porque ele mandou o sol parar, ele está falando do que ele via, o sol e a lua. Mas nós sabemos que na verdade o que aconteceu foi uma outra coisa, foi a terra que parou, tanto no seu movimento de rotação, né, quanto no seu movimento de translação. Então a terra girando em torno do sol e em torno de si mesma parou por quase um dia. E a gente fica assim, mas que absurdo, parou. Olha, a gente nem existe no universo, gente. É facinho de Deus fazer esses milagres. Vamos parar de transformar Deus em ratinho de laboratório de ciência. Foi isso que aconteceu, seja no nível perceptivo, seja no nível literal, tudo é milagre, porque o que importa aqui é que eles tiveram energia física para lutar e o dia não se pôs enquanto essa luta não acabou. E quem fez isso foi o Senhor. Eu não preciso recorrer a explicações científicas para isso. Eu não preciso procurar provas disso, porque Deus é Deus, nem prova Ele deixa. Essas pessoas sabem que eles lutaram e o sol parou, e a terra parou, né?
E aí foi a ousadia para profetizar, a interferência na rotação, ou seja, eu estou aqui te mostrando como que é diferente a nossa beligerância atual do que aconteceu aqui. Quantos sinais que Deus vinha fazendo já desde a travessia do Jordão. Ó, pra Deus falou que aqueles povos tinham que ser exterminados. Aí ele faz parar as águas do Jordão. Depois ele faz acontecer lá as muralhas de Jericó ruírem. E aqui nós temos aqui pedras caindo, terra parando. Isso para mostrar o seguinte, olha, tudo bem que muitos de vocês têm desejos macabros de exterminar pessoas, mas o que eu estou fazendo aqui é juízo meu, ainda que o meu juízo sobre esses povos, juízo de salvação, porque eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, foram salvos na vida por vir. Então, eu estou executando os meus juízos apesar de vocês serem vocês, apesar de vocês terem feito conchavo com os gibeonitas, o caminho comigo é para frente, mas o caminho comigo também é de milagres, que vai entender isso plenamente todo aquele que teme o meu nome. Agora, Deus também tem o cuidado de nunca transformar o seu poder em magia, porque tudo isso que aconteceu aqui foi um processo, não era mágica. Daí nós temos então os versículos 28 até o 43, que vai mostrar isso. Olha, vamos revisitar o que aconteceu. Aí você descobre, por exemplo, que no capítulo 10, antes do versículo 28, fica aparecendo assim, que o povo derrotou de uma vez os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Eglon e de Laquis, os 5 reis. Mas quando o escritor vai relatar, continuar relatando, você vai vendo que é um processo que tem idas e vindas. Apesar de todos os milagres do Senhor, eles executavam as obras do Senhor, mas faltava alguém. Aí eles contam aqui que os 5 reis passaram pela penalidade do madeiro, mas aqui vai mostrando de novo, ó, daqueles 5 reis, ó, o rei de Laquis reaparece depois do versículo 28, o de Eglon e o de Hebron. 3 daqueles 5 reis tiveram certo trabalho para poderem ser exterminados. Mas isso não é vergonhoso não. Isso é só para mostrar que Deus faz milagres, mas Ele não transforma a gente em ETs e nem transforma a gente em magos, no sentido de fazer mágica, de lucrar com isso. O milagre é do Senhor, mas em meio ao milagre a humildade precisa ser mantida. As coisas precisam acontecer de forma processual. Porque também não é num dia só, numa semana só, que ia ter aquele tanto de corpos mortos, putrefatos. Pelo contrário, era um processo. No meio da guerra, Deus estava interessado em fazer aquelas pessoas crescerem no temor dele, embora alguns cresceram, foi em perversidade. É quando você transforma a sua carreira militar, que deveria ser para proteger a população, em carreira militar para dizimar preto, pobre, fraco aos seus olhos. Deus está de olho nisso e o juízo dele contra isso é muito grave. Por isso que, apesar de eu ter relatado aqui os milagres, são milagres, não são magias. Não é para exaltar um povo, para um povo agora achar que é Jaspion, Changeman, sei lá, aquelas coisas todas que as crianças gostam de ver. Não. Com Deus, andar na força do Senhor é reconhecer que as coisas acontecem de maneira processual, conquanto tenham aspectos emergenciais. A terra precisou parar? Precisou. Mas isso não quer dizer que toda a vitória foi garantida assim naquele dia só, não. Tiveram outros trabalhinhos a fazer. Né? Porque Deus está de olho, na verdade, é na nossa perseverança, e não na nossa eficácia. Olha o que eu tenho para contar para vocês. Não, Deus quer que a gente caminhe com Ele pelos caminhos absurdos. Mas o capítulo 10 de Josué só vem nos ensinar isso. Que, de fato, essas guerras foram feitas pelo Senhor. Porque o caráter dele é revelado aqui. E o mau caráter, e as inconstâncias, e as blasfêmias sutis dos homens, e nossas também, são reveladas aqui. Agora, isso é bem diferente dos processos de colonização que aconteceu no Brasil, na América, das covardias que foram feitas contra os muitos povos do continente africano. Isso é diferente. Aqui não. Aqui era uma coisa específica, temporária e tinha o objetivo de salvação. Agora, o que aconteceu na história do Brasil, não. O que aconteceu na história do Brasil, Deus salvou muita gente. Mas Deus ainda espera que você, como servo do Senhor,
Saia dessa mentalidade colonialista. Para de ficar igual aquele secretário, aquele diretor da Fundação Palmares, que fala que a escravidão foi boa para os negros. Não foi boa. A gente vive dos processos dela até hoje. E essa escravização de afros que aconteceu no Brasil, nada tem a ver com essas coisas aqui que a gente acabou de ler em Josué. De maneira que nós somos muito mais maldosos do que este povo aqui que você lê e se escandaliza. Mas se você tirar os olhos do povo, das suas beligerâncias, e colocar os olhos em Deus, dialogando com esse povo, você vai passar a buscar ao Senhor. Você vai se reconciliar com o Senhor da guerra, porque Ele só é o Senhor da guerra nessa situação específica, porque Ele é desde sempre o Senhor de todo o amor, de toda a misericórdia, que fez seres humanos, não se arrependeu de ter feito seres humanos, e por isso Ele vai dialogando com as percepções humanas. Esse é o Senhor da guerra, dessa guerra de amor. Creia nesse Senhor, reconcilie-se com Ele, mude a sua consciência, mude, arrependa-se de toda a sua blasfêmia moralista. E vamos, no nome do Senhor, acabar com toda essa herança beligerante que tem se alastrado no nosso país. Que o Senhor nos abençoe. Amém.